Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Sobre Ser um Cristão. Eu sou o pastor Lucas, um pastor batista, e hoje vamos continuar falando sobre Eclesiastes agora no capítulo 4. Se você ainda não curtiu, curta, se inscreva, compartilhe, que esse conteúdo aqui sobre refletir a vida em Eclesiastes possa ser uma bênção para você que está me ouvindo. Eclesiastes capítulo 4 vai falar sobre alguns temas, algumas coisas que Salomão vai falar como absurdos da vida, e eu quero me atentar com você, apesar de ter o assunto da injustiça, que vamos falar nos capítulos seguintes, me atentar principalmente sobre o contraste entre solidão e a companhia, esse contraste que ele vai fazer aqui no capítulo 4. Então, Eclesiastes capítulo 4 vai dizer assim, no seu versículo 7 até o seu versículo 12. Eu descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Ele não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Versículo 9, guarde com você, que é exatamente o que estamos falando, o contraste entre solidão e companhia. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Mas como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vivemos em um mundo onde a solidão ela é muito real. A Organização Mundial da Saúde, em 2023, divulgou uma pesquisa em que colocava que 1 a cada 6 pessoas no mundo se declaram solitárias. Então, a pesquisa da Organização Mundial de Saúde vai nos trazer dados reais, alarmantes, que mostram a gravidade da solidão na nossa sociedade. Não só isso, aproximadamente 1 milhão de mortes por ano está associado à decorrência de uma pessoa que vive em solidão. Problemas de saúde são totalmente associados à realidade da solidão. A depressão, ela é 2 até 3 vezes mais evidente na vida de uma pessoa que vive em solidão. Problemas psicológicos também, problemas emocionais e, consequentemente, também doenças são mais evidentes em pessoas que vivem em solidão. É um fato, a solidão é um problema e ele precisa ser combatido. Em que sentido a gente pode combater a solidão? Procurando viver em harmonia, em companhia das pessoas, mas aí está o contraste. Aí está o contraste. A pessoa que está em solidão, muitas vezes ela está sozinha porque ela não suporta as pessoas. Porque as pessoas são diferentes, porque o ser humano ele é problemático. E de fato, socializar, envolver-se de amizades, envolver-se de relacionamentos, envolve muito desgaste, envolve muita renúncia, envolve muita entrega, envolve fazer o gosto dos outros e não o seu, envolve gastar o seu tempo livre para você se dar pelo outro, envolve dedicação intencional. Então, de fato, viver em companhia, viver envolto de amizades é um propósito de Deus para a sua vida, porque a solidão ela é um problema. Gênesis 2,18 vai dizer que Deus, quando olha para Adão no jardim do Éden, depois que ele cria todos os pares dos animais, todos os animais tinham seus pares, ele olha então para o homem e Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja solitário. Não é bom
que o ser humano viva sozinho. Nós não fomos chamados para viver sozinhos, fomos chamados para o coletivo. Mas como disse, o coletivo ele pode dar trabalho, mas o coletivo ele traz diversas bênçãos. O Senhor Jesus, quando nos propõe os mandamentos, ele vai dizer: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, mas ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. Naturalmente somos egoístas em potencial. Somos pessoas que nos amamos, que queremos realizar os nossos próprios desejos, as nossas próprias metas, mas que maravilhoso é essa vida de entrega, essa vida de companhia, essa vida de compromissos mútuos, onde pessoas são abençoadas, pessoas são edificadas, pessoas são transformadas através da sua vida. E Deus te chamou para isso, para viver em companhia, para viver em sociedade ou em socialização. Mas de fato, o que Salomão está nos fazendo refletir é: havia um homem totalmente solitário e ele não tinha família, não tinha filho nem irmão, ele trabalhava sem parar. Nós precisamos ser intencionais nas nossas relações, porque senão a sua mãe que você não visita há 3 meses, você vai levar 1 ano para visitá-la. Senão o seu pai, que você diz que trabalha muito e você não visita ele há muito tempo, esse tempo vai só aumentar. Se não, o seu amigo que você diz que nem te manda mais mensagem, você não manda mais mensagem para ele, porque o que está faltando em você é essa intencionalidade nos relacionamentos. De fato, o seu trabalho pode te ocupar muito, e ele está falando aqui de uma pessoa que é ocupada com o trabalho, mas o seu trabalho não pode ser o seu propósito final. De fato, Deus te chamou para também trabalhar, mas a sua vida precisa ter propósito de glorificar a Deus sobre tudo, e glorificando a Deus, você alcançar as pessoas com o amor, alcançar as pessoas com a luz de Cristo e impactar a vida das pessoas com o amor. E amor pressupõe compromisso, pressupõe relacionamento. Eu entendo que você pode dizer: pastor Lucas, o senhor está falando isso, o senhor parece ser uma pessoa extrovertida, mas eu sou introvertido, eu sou tímido, eu sou na minha, eu gosto de fazer o meu trabalho, chegar na minha casa, ter um tempo talvez com a minha esposa e não falar com mais ninguém. Mas de fato você precisa se relacionar, você precisa ter amigos, você precisa amar, honrar a sua família, biblicamente honra teu pai e a tua mãe. Então você tem parte sim de responsabilidade de amor para com os outros. Não foi o que o apóstolo disse, apóstolo João? Vai ser dito na palavra de Deus: não deva nada a outro. Aliás, Paulo disse, né? A não ser o amor. Mas o amor a gente deve ao outro, porque Deus nos chamou para amar o outro. Então nós não podemos fugir desse compromisso, que pressupõe um relacionamento e, consequentemente, a companhia. Um homem acompanhado e bem acompanhado, ele é abençoado, porque se ele cair, o amigo pode levantá-lo. Se ele estiver no momento derrubado, há quem vai ajudá-lo. Se ele for dormir, ele estará acompanhado, e aí talvez vamos trazer a ideia do cônjuge de fato. Como é importante e como é abençoador estar casado e ter um companheiro, uma companheira de vida. E aí o meu incentivo àquele que está viúvo ou viúva: se Deus de fato tem tocado você para casar novamente, sinta-se à vontade a isso, como viúvo, como viúva. Você tem essa liberdade. Você que está solteiro, entende que não é chamado ao celibato, case-se. Case-se, vive em companhia, isso é agradável a Deus, isso é propósito de Deus para o homem, porque não é bom que o homem esteja só. E é muito importante que a gente entenda que a companhia ou o companheirismo, ele envolve essa vida de amor e de felicidade pelo coletivo. É muito importante sim que você seja feliz em Deus e feliz consigo mesmo, mas é muito importante que você seja intencional nessa felicidade a ser produzida nos outros e, consequentemente, em você. Porque quando você dá, você recebe muito mais. Quando você estende a mão, é você que é muito mais abençoado. Bem-aventurado, feliz é o misericordioso, porque ele vai alcançar a misericórdia.
Feliz é aquele que abençoa, porque ele será abençoado. Feliz é quem perdoa, porque será perdoado. Então, dar ao outro é um chamado de Deus, e Deus nos dará por darmos ao outro, por nos dedicarmos ao outro. Que Deus te abençoe. Continue refletindo em Eclesiastes. No capítulo 4 tem outras riquezas que podemos pensar. Medite em Eclesiastes, pois é um livro que vai te trazer sabedoria para a vida. Que Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!